O do futuro, ele tem que pensar o seguinte: tudo que é falado sobre tendência hoje do fitness, nós não podemos esquecer que nós não estamos falando de 100% da população brasileira. Estamos falando apenas de 50, 40%, dependendo dos dados. Segundo, se não me falha a memória, só 47% da população brasileira faz alguma coisa. Ou seja, mais de 60% da população brasileira. Se a gente está falando de uma população de torno de mais de 200 milhões, mais de 40 milhões, ou 40 ou 60, dependendo ali da estatística, é sedentário, não faz nada, não alcança os níveis mínimos de atividade física, que seriam os 4 domínios da atividade física: lazer, transporte, deslocamento, e tem mais um que eu sempre esqueço, mas eu já lembro. De qualquer forma, não alcança 150 minutos por semana. O que isso quer dizer? Que nós temos que tirar essas pessoas de dentro de casa. Nós temos que tirar essas pessoas para fazer alguma coisa se nós quisermos deixar um legado para as próximas gerações. Por quê? Porque, pensem comigo, uma pessoa que não faz nada, você acha que ele vai procurar vocês para falar de atletismo, de crossfit? Você acha que ele vai sair da casa dele para vir sofrer fazendo HIIT? Você acha que ele vai sair da casa dele para falar de emagrecimento? Se ele vem de uma cultura, de um momento, de uma sociedade em que todo mundo, o lazer está relacionado à comida, à bebida, e você vai dizer para ele que ele tem que parar de fazer aquilo porque você tem a crença, porque você vem do treinamento e você acha que ele deve ser treinado como você foi, ou como aqueles que te ensinaram te dizem. Esse, do meu ponto de vista, é o maior responsável pelas pessoas não quererem fazer nada. Porque nós projetamos, que isso inclusive é uma das coisas muito comuns atualmente, você vê personal trainers que fazem crossfit e quando eles pegam seus alunos de crossfit, eles querem que o seu aluno faça crossfit. Porque ele entendeu que aquilo faz bem para ele, então se faz bem para mim, eu vou fazer bem para o meu aluno. Então eu vou fazer uma analogia. Eu agora sou um médico cardiologista. Então se eu tenho um problema do coração, eu vou dar o mesmo remédio que é para mim, a individualidade biológica, eu vou dar para o meu paciente. Tá, mas o problema dele é outro, não importa, faz bem para mim, faz bem para ele. Então esse é o primeiro ponto. Entendermos que o que nós estamos falando hoje para o futuro não compreende o todo, compreende uma parte. Ponto 1. Ponto 2. A individualidade deve ser a primazia. Eu não posso dar para o cara aquilo que faz bem para mim. Eu tenho que fazer aquilo que a Flavinha falou com propriedade. Eu tenho que saber, eu tenho que ouvir, eu tenho que ver o que ele quer, não o que eu quero dar. Ele não pode chegar no açougue querendo comprar carne e eu quero que ele leve fruta, porque eu acho que ele precisa comer fruta. Velho, você é um vendedor. Venda o que ele quer comprar, não o que você acha que ele quer. Porque senão há uma inversão. E isso é um conflito comum e contínuo em academia. Pô, eu procurei o cara, eu queria só dar uma relaxada, uma alongada, o cara já queria botar eu pra pular caixota, levantar a bola, fazer querobel. Pô, tô todo machucado, não quero. Já traumatizou. Ponto 3. O ponto de partida, ele começa a partir do momento que você entende, que todo mundo já falou até aqui agora, qual é o teu nicho, qual é a tua capacidade de conhecimento para trabalhar em certos nichos. Vai trabalhar com cardiopata, você tem que conhecer o básico dos medicamentos e das suas interações e de quanto de exercício, dose e resposta pode gerar benefício ou malefício do ponto de vista fisiológico. Vou trabalhar com diabético, eu tenho que entender o básico da diabetes. E é uma área em emersão. Está crescendo, porque a obesidade no Brasil está crescendo. Será uma. Escutem, pode anotar, isso é futurologia. Diabetes será uma das trends, das próprias tendências nos próximos 5 anos, ainda mais por conta da pandemia. As pessoas aumentaram. O Brasil está entre os países que mais aumentou o seu peso corporal e aumentou o seu risco cardiovascular e os seus problemas relacionados a doenças metabólicas por conta da pandemia.
E isso será uma marca deixada pela pandemia no Brasil, que já tinha mais de 50%. Eu estou esperando sair os dados do IBGE, que deve ser agora em setembro, julho a setembro, para eu ver que o Brasil está assim, ó, subindo, exatamente como os Estados Unidos. Mas já tem do Vigitel, Carlão. Já saiu? Do Boa. Vigitel, acho que do Vigitel, se não me engano, foi o final do ano passado, saiu. Não, o do ano passado eu tenho. Eu quero saber o desse ano. Porque daí é o final da pandemia, que quando eles forem para fazer a avaliação, que começa agora, se eu não estou enganado, no mês de abril, para publicação em julho, já são os dados de 2022. Porque daí, teoricamente, já está pegando o final da pandemia. E aí vai ser legal ver essa comparação, final da pandemia com um ano após a pandemia. Porque, ainda que a pandemia acabou, politicamente falando, ela vai ter ainda um rastro e um lastro complicado. Conclusão, e o último ponto, que é o mais importante, do meu ponto de vista, integração com as tecnologias. Se você não tiver capacidade de integrar tecnologia, um iPad, um celular, as planilhas do Google, ferramentas de instrução, capacidade de avaliação, mataram a nossa avaliação física, mataram a nossa avaliação biomecânica, mataram a nossa avaliação cinemática, mataram as nossas avaliações posturológicas. As pessoas não sabem mais o que é uma cifose, o que é uma escoliose, o que é um desvio de quadril. E se ele não sabe o que é, põe no agachamento todo mundo. Ou o que eu presenciei esses dias, um senhor numa academia, numa das certas academias, não vou falar o nome, porque é só saber as academias que eu frequento, foi uma dessas. Um senhor de 60 anos fazendo um leg press. Pasmem, por que eu digo que para falar de especialização de nicho, você tem que saber do básico de cinésio, de biomecânica. Pronto, soube do básico, aí você escolhe a área. E não é escolher a área para depois estudar aquilo ali. Um senhor de 60 e poucos anos usando um elástico no joelho, um teraband, e ao mesmo tempo que ele estava com esse elástico, ele estava com uma bola entre as pernas. Eu olhei. Daí alguém chegou para a pessoa, para a professora de sala, que também é personal. Alguém viu que eu olhei e não sei disfarçar. Quem me conhece sabe, eu transformo. Eu parei, eu estava com um atleta, que é um jogador do Curitiba, ao clube Wilson. Estava com o Wilson lá. E aí, tô ali com o Wilson, tal, não sei o quê, eu olhei aquilo ali, o Wilson me olhou, o que foi, Carlão? Eu falei, nada. E vamos Inovação, trabalhar. Carlão. Inovação. Pois é esse tipo de inovação, Flavinha, que faz com que médicos, ortopedistas e diferentes profissionais da área da saúde, inclusive nutricionistas, dentro dos seus consultórios, quando o paciente sai da conduta deles, eles já saem com uma receitinha de bolo para certos exercícios. Sim. Porque a nossa carreira, a nossa profissão está acabando do ponto de vista prático, acadêmico. Porque hoje, por que eu vou estudar? Por que eu vou estudar cinesiologia? Por que eu vou... Mas vamos combinar, nesse momento aí, é antes ainda da academia, é antes ainda da cinese da biomecânica, né? Porque se um elástico, ele trabalha esticando, como é que você põe uma bola que aperta? Pra quê, né? Porque eu vi no YouTube, alguém fazendo isso no YouTube, então eu achei legal, porque existe um princípio na fisiologia e no treinamento que você tem que mudar os estímulos. Isso, copiar, né? Então as pessoas estão confundindo mudança de estímulo, intensidade, volume, frequência, repetição, angulação, com duas coisas distintas em um idoso, gerando um valgo dinâmico. A fisioterapeuta da sala, que me conhece, foi aluna, inclusive, quando me olhou, eu com o cara assim, de assustado, eu olhei para ela e falei assim, Márcia, olha aquilo ali, eu tô ficando maluco. Ela foi olhando, ela é muito mais bocadura do que eu tô tentando aprender, tô ficando mais feng shui, né, mais fazendo yoga. Tô fazendo yoga, recomendo. Mudou minha vida. Mudou minha vida, porque antigamente, se fosse um tempo atrás, o Léo me conhece, a gente entrou no meio da sala,
tinha acabado com a bagunça toda, aí ela Ai, foi lá, gente. chamou o coordenador foi, tirou o exercício, tirou o elástico do senhor, e aí tudo voltou ao normal. Mas por que isso está acontecendo? Porque esse personal deixou de estudar. E esse é o Isso. ponto primordial que eu quero encerrar minha fala. Se nós não estudarmos os nossos alunos, os nossos pacientes, nós seremos sim substituídos por um app. Porque eu vou Sim. dar um exemplo a vocês. Quando eu fui professor da Companhia Atlética em Curitiba, em 2013, 2014, na época, nós já tínhamos um app dentro da sala de musculação, 2014, em que um professor especialista em avaliação física, que era um fisioterapeuta, e mais um professor, os dois juntos, riscavam da ficha de treinamento as possibilidades, qualquer lesão relacionada àquela articulação, determinados exercícios já eram proibidos. Pensem comigo, por que a avaliação está tirando do professor a possibilidade dele argumentar, dele construir alguma coisa? Porque a Companhia Atlética, que é uma das maiores academias no sistema de franquias para alto padrão, ela já entendeu há mais de 10 anos atrás que o personal trainer não sabe mais fazer a avaliação cinesiológica, não sabe mais fazer a avaliação postural, não sabe mais entender o básico de ortopedia, porque ele não quer mais aprender o que é osso. Ah, é chato, é só movimento. Ai, vamos lá, joga bola, vamos dançar, corporeidade, é só business, é só entra na sala, dá 2 tapinhas do meu aluno, escuta as besteiras que a esposa está falando, as fofocas do marido, as crises existenciais entre o casal e vamos lá fazer todo mundo suar, porque o que importa é só suar. Os apps estão chegando. Já estão aí, né? Estão aí Smart e, Fitness é um exemplo. é, e outra, prescreve melhor do que muito profissional, infelizmente, né? Felizmente, porque o app jogou ali, ele faz. Agora, se você é um profissional que estuda, se você é um profissional que aprimora, se você é um profissional que nicha seu negócio, se você é um profissional que sabe o resultado, a solução que você gera para o seu cliente, você consegue usar a tecnologia para alavancar o teu negócio. Porque, Perfeito. sim, é muito mais prático você usar um app, mas quem alimenta as informações do app que são necessárias para o cliente é o profissional que estuda, meu caro, porque não é tudo igual. Cada pessoa é uma, cada necessidade é uma, cada nicho é um. Então, é essa a diferença. Então, assim, aquele profissional que tem medo da tecnologia, me desculpe, é um incompetente, né? É um incompetente, é um faz tudo e não faz nada. Tá sempre fazendo tudo muito básico, muito raso, e faz isso que o Carlos acabou de trazer aqui. Pega uma bola e um elástico, que aí não precisa nem saber de cinésio, nem de biomecânica, para saber que uma coisa anula a outra. Conclusão, não faz nada, né? Se um aperta, o outro estica, como é que você faz? Me diga, eu ainda não consegui compreender, né? É como você também subir no abdutor de costas, né? E ficar lá em cima perambulando em cima do adutor a troco, né? De quê? E a gente vê um profissional do lado com CREF colocando o aluno dele para fazer aquilo. Gente, as máquinas, elas são estudadas biomecanicamente para que a angulação seja mais adequada. Tu vai inventar um jeito diferente de fazer naquela máquina mesmo? É desse Flavinha, jeito que eu vou pedir um acontece. adendo. Eu vou pedir um adendo. Se for, por exemplo, se você conhecer um profissional chamado Fábio Sischini, Sim, especialista em cinesiologia, um grande profissional que trabalha na linha de bodybuilders. sim, Muitas vezes, e eu faço isso muito com os meus atletas de alta performance, nós precisamos causar modificações cinesiológicas promovidas por alavancas diferentes. É uma especialidade, é uma isso, especificidade. isso. Então, às vezes, Valdemar Guimarães já fazia isso há muito tempo atrás, quando ele foi Sim, um dos primeiros profissionais que foi filmado, botando as sim, pessoas invertido num leg press, num hack machine em pé, que é aquela máquina, botando as sim. meninas de costa para fazer stiff.
biomecanicamente, cinesiologicamente falando, a lógica dentro do contexto da periodização. Agora, se você não entende de cinese, se você não entende de biomecânica, e você só está fazendo aquilo ali porque você achou bonito, e aí alguém filma, aí nós somos obrigados a passar pelo ridículo, que Isso. hoje inclusive, tem um canal chamado Saúde Irônica, convido todo mundo a ir lá assistir, porque lá você vai encontrar o seu amigo, a sua amiga, ou até mesmo você, eu já fui aparecido lá, com a diferença. Lá é um tribunal de inquisição. O seu vídeo vai aparecer, mas ninguém vai lhe dar o direito de dizer, olha, eu estou no meio de uma periodização, o meu aluno precisa disso, porque eu fiz o cálculo biomecânico, cinesiológico, e eu estou tentando alcançar um determinado ponto mecânico, e eu preciso tentar fazer isso por esse estímulo, para tentar causar isso. Não, ninguém vai te dar essa oportunidade. Né? Eles só vão dizer que tá errado. Agora tu pega um senhor de 60 anos, né? Não tem nada errado, tá tudo errado. E aí, Léo, e aí, me conta aí, o mago da tecnologia, a tecnologia vai acabar com a educação física? Vamos lá, né? deixa a parte apocalíptica, né? Mas eu vejo tudo isso falando. Primeiro, a gente tem que entender e ter muito bem uma base formada. O que é uma base formada? Como tudo na vida é pautado por princípios e conceitos. As pessoas não sabem mais os conceitos, não sabem mais os princípios, porque se elas entendessem isso, boa parte das atrocidades que acontecem, elas não iriam acontecer. Então, eu estou falando de algo simples. Você pegar os princípios que norteiam o treinamento esportivo, você pegar os conceitos de treinamento de força, conceito de treinamento aeróbico, pega o conceito e aplica o conceito. Acabou-se. O conceito de força não vai mudar. Você vai aplicar os princípios norteadores do treinamento de força, ou do treinamento esportivo, né? E aí a gente só fala assim, individualidade biológica. Fala, pô, mas qualquer coisa que você for fazer, ele já é individualizado. Então, esquece, vamos pensar progressão, vamos pensar variação de estímulo, vamos pensar em outras coisas. Mas não pensa, é omitido isso. E quando eu me pergunto assim, qual que é o melhor treino? Eu falei, o que você está fazendo. Não tem o melhor treino, é o que você está fazendo. Porque, pô, vai querer comparar. Se eu começar a fazer, eu não treino, eu gosto de caminhar e correr. Eu não faço treinamento de força, mas se eu for fazer treinamento de força e querer comparar com o Carlão, que treina, que tem um histórico de fisiculturismo, não vai dar, ele está há 30 anos na minha frente. Eu não tenho articulação, eu não tenho a parte de tendão, eu não tenho musculatura desenvolvida para alcançar o nível que ele chegou. Então eu tenho que pensar em algo que a educação física esqueceu muito. Progressão pedagógica. Eu tenho que ensinar o sistema nervoso central conectar com a parte neural com o músculo, para conectar a parte de neurotransmissão, para o meu cérebro entender aquele movimento e começar a desenvolver um negócio que as pessoas não têm, que é consciência corporal. As pessoas não têm consciência corporal. Eu nem entrei na parte de tecnologia.